Bom, nós ontem demos início à Semana da Diversidade na Unimed Rio. Eu sou Sabrina Espíndola, da área de gestão. Estou muito feliz de estar à frente desse projeto, junto com a minha amiga Carolina Souza. A gente está fazendo aí a gente está falando de uma nova jornada, na verdade, na Unimed em relação à diversidade. E estamos começando pela essa semana e temos outras ações também, né, para poder dar continuidade ao que a gente quer implantar aqui na Unimed, como pesquisa para saber o que vocês, colaboradores, acreditam em relação à diversidade, entender qual é a percepção de vocês e montar, assim, o nosso comitê de diversidade e caminhar juntos aí, construindo essa nova jornada. Ontem nós iniciamos a nossa semana de uma forma brilhante, foi linda, né, falando de empoderamento e liderança feminina com 3 grandes gestores da Unimed, Alessandra Cabral, da assessoria de gente de gestão, Cristiana Correia, assessora executiva, e Adriana Brandt, gerente comercial. Foi uma troca muito rica e hoje a gente está aqui para conversar sobre raça, orientação sexual, condição social, né? E respeito independe disso, de raça, orientação sexual ou condição social. E também lembrar assim, que, segundo a pesquisa da Great Place to Work, aqui na Unimed, nossos colaboradores consideram que são bem tratados independente de cor, etnia ou orientação sexual. E a gente está com uma nota de 98, mas que mostra também a importância do cuidado disso na nossa cooperativa. E a gente quer hoje aqui trazer os nossos convidados para que eles tragam a experiência deles, como eles podem contribuir para um novo olhar de percepção. Então, agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Começando pela prata da casa, né? A Bárbara Gomes. Bárbara Gomes, lindona. Então, a Bárbara tem 15 anos de experiência em recursos humanos, com ênfase em desenvolvimento organizacional, responsabilidade social corporativa, recrutamento e seleção em diversos perfis de empresa, apaixonada pelo conhecimento e entusiasmo da educação, acredita na transformação das empresas e seus processos através do protagonismo das pessoas, com responsabilidade, autonomia e oportunidades iguais para todos. Formada em serviço social, com especialização em planejamento e administração de projetos sociais e MBA em gestão estratégica de recursos humanos. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou apresentar a Ana Minuto. A Ana Minuto é CEO da Minuto Consultoria Empresarial e Carreira, co-idealizadora do Potências Negras São 7, o maior evento de carreira online focado na população negra do Brasil. Inclusive, eu e a Bárbara estávamos presentes semana passada, foi bárbaro, maravilhoso. Foi emoção do início ao fim. Não foi? Demais. Atuação há mais de 25 anos com diversidade e inclusão e já auxilia empresas como Google, Twitter, Salve, iFood, Launch, entre outras, na implantação de jornada de diversidade e inclusão. Seja bem-vinda, Ana. O Diogo, agora vamos lá, Diogo, vamos ver se eu vou falar certinho o seu nome. Mavert? Isso mesmo. Atua no mercado corporativo de eventos há mais de 15 anos. Atualmente trabalha como gerente de projetos. Iniciou como designer no mercado de eventos sociais, onde aprendeu os primeiros passos de profissão, ganhando experiência para a busca de todo o conhecimento técnico na formação de design, de interiores e design gráfico. Ao longo desses anos, lidando com diversos tipos de empresas, pessoas, universos diferentes, ganhou um olhar amplo e atento para todas as mudanças e inovação no mercado. Seja bem-vindo. Agora eu vou apresentar o Juan Santos, gerente de ética e conformidade da Shell para a América Latina. Acho que deu um pouquinho de... O Diogo está com conexão um pouco distorcido, mas vamos lá. Juan Santos, gerente de ética e conformidade da Shell para a América Latina, vice-presidente da rede True College da Shell, membro do Conselho Consultivo do Pacto Global das Nações Unidas, do Projeto de Ações Coletivas Anticorrupção, formado em Relações Internacionais e atualmente cursando Direito na PUC Rio de Janeiro.
Sejam todos bem-vindos. A gente está muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite, de estar falando de um tema tão importante aqui para a gente. E eu gostaria que vocês contassem assim, um pouco da história de vocês, vida pessoal, quais foram os principais aprendizados nessa jornada que vocês tiveram. Um de cada vez. Pode começar, Bárbara, então. Então eu vou começar, né? Porque aí, desculpa, pessoal, mas eu gosto muito de falar, mas eu já conversei com as meninas que hoje eu vou falar menos. É um orgulho para mim estar aqui falando sobre esse tema com vocês. Mas quando surgiu a Sassá, né, me convidou para falar um pouquinho sobre como eu me vejo nesse contexto, como eu me vejo nesse ambiente, eu comecei a meio que fazer uma catarse, sabe, da minha história. E é mais do que falar da Bárbara, do currículo da Bárbara, a Bárbara é filha da dona Eliane e do seu Valdson. Então, que são duas pessoas que romperam o ciclo de violência doméstica, de abandono familiar, porque acreditaram na educação e conseguiram, através da educação, alçar voos maiores no dia a dia, na realidade deles. E graças à educação que eles sempre acreditaram, eles me fizeram, né, me forjaram, né, me construíram na minha trajetória. O que eu me entendo por gente foram duas frases. Uma da minha mãe. Então, minha mãe falando, desde pequena, minha mãe sempre falou para mim, filha, seu primeiro marido tem que ser o seu trabalho, porque nada paga a independência da mulher, seja ela emocional, seja ela financeira, e você pode ser o que você quiser. E a frase do meu pai era, eu como pobre, eu só posso te deixar estudo, porque com conhecimento você vai estar em qualquer lugar. Então, eu vou ajudar a formar o seu caráter e ajudar e te orientar que você estude. Porque eu tô te educando e eu tô te criando para você se comportar, seja num churrasco na laje, que eu adoro, tá, gente? Se fizer, depois disso que isso tudo passar, pode me chamar. Ou num jantar numa galeria de arte em Roma. Então, eu tô te educando e eu tô te criando para você alçar sempre voos maiores e sempre querer mais da sua vida. Então, eu cresci em classe média, né? Então, classe média, né? O trabalhador, né? O funcionário público, que eu estudei em escola particular e sempre acreditei muito que a leitura, o conhecimento, ele vai te levar a alçar sempre voos maiores. E aí, sempre entrando aí no contexto do racismo, né? Que muitas pessoas hoje dizem que, não a maioria de nós, lógico, mas sempre falam que é o mimimi, né? Na verdade, não é mimimi, é porque agora nós não nos calamos mais. Então, ele sempre esteve presente na nossa vida. Eu sempre fui criada para me defender, e eu estudei em colégios que eram, já lá na década de 90, já eram antirracistas, já eram contra o bullying. As professoras, quando eu senti isso na pele, eu tive uma professora que já pleiteou e ela não era preta ou afrodescendente, e a diretora, que era uma freira espanhola, apoiou. Então, já existia esse assunto, já existia essa conversa. Então, quando pergunta quem é a Bárbara, eu sou essa pessoa que acredito, sim, que é através da educação e através do conhecimento que nós conseguimos fazer a diferença. Então, eu me sinto como uma pessoa que é extremamente responsável por estar nesse ambiente de escola particular, muitas vezes fora da periferia, fora do contexto do subúrbio, ser a minoria na sala de aula, ser a minoria nos ambientes que frequento, e eu nunca entendi o porquê isso acontecia. Então, conforme eu fui me formando na minha profissão, fui me desenvolvendo, eu fui entendendo o meu lugar e entendendo que eu preciso trazer outros iguais a mim, porque nós precisamos deixar um legado para quem vem depois. E é mostrar que é possível. Eu acho que essa é a Bárbara. Não sei se eu respondi, né, gente? Que eu tô meio nervosa, mas depois passa. Respondeu brilhantemente. A gente agradece você compartilhar um pouco da sua história. Ana, conta pra gente, Ana Minuto, conta um pouco pra gente da sua história, de qual foi a sua jornada também até aqui. Já?
Já? Já? Olá a todos e todas. Deixa eu desligar aqui. Olá a todas e todos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Ana Minuto, sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minuto de Campos. E a minha história começou na barriga da minha mãe, porque foi a partir da minha mãe, né, que eu entrei no mundo de diversidade e inclusão. Eu só tenho 20 anos de idade, dá para vocês perceberem, né? Mas eu vou contar uma história antiga só para vocês se situarem, como o tempo passa rápido para vocês. Não para mim, mas para vocês passa muito rápido. Bom, a minha mãe passou por um processo muito desafiador de violência doméstica e, num determinado momento, o meu pai gerou uma situação que fez com que minha mãe revesse a vida dela, inclusive em relação às filhas. Então, minha mãe acabou colocando o meu pai na cadeia nesse processo e a gente começou aí um trabalho com, na época, discriminação racial e combate à violência doméstica. Né? Então, nada era diversidade. E aí, a primeira lição que eu quero deixar para vocês é: não existe o caminho certo. Existe um caminho que você enxerga. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente precisa ter muito escurecido que é uma jornada. E eu deixo uma pergunta para vocês, né? O que vocês, enquanto pais, tios, irmãos, primos, querem deixar para as próximas gerações? A Bárbara trouxe muito essa questão do que a gente vai deixar para a próxima geração, mas a gente vai deixar a gente para a próxima geração, né? Que pessoas nós estamos deixando para os próximos? Então, quando a minha mãe abriu uma ONG chamada Fala Negão, Fala Mulher, que ela tem mais de 30 anos, e ela tinha como objetivo trabalhar a discriminação racial e a discriminação racial e o combate à violência doméstica, e foi aí que a minha caminhada começou dentro dos movimentos sociais, política, e comecei a trabalhar com 16 anos, e eu fui trabalhar com a minha mãe de infestadeira. Né? O que é infestadeira? Não sei se os mais jovens, quer dizer, os mais antigos que eu, mais jovens, não sei, sabem o que é isso, mas é você trabalhar numa empresa de costura e ficar para baixo e para cima levando um pano para poder fazer o corte das roupas. E eu fui para aquele lugar e eu falava assim, nossa, não quero isso para mim, não gostei, não quero. E uma coisa que eu tinha como objetivo, e convido vocês todos a terem objetivos quando a gente fala em diversidade e inclusão, qualquer coisa na vida, meu objetivo era ser milionária. Então, quando eu entrava na costura e falava, não quero isso para mim, não. E trabalhando nos projetos sociais, junto com a minha mãe, etc. E com 24 anos, que é uma idade que muitos negros e muitas, quando a gente diz minoria, né, são pessoas que são menos representadas nas hierarquias de poder, têm acesso. Né? Então, o acesso a tudo para as minorias é muito mais desafiador. Por isso que, muitas vezes, você vai encontrar pessoas fazendo faculdade com 24 anos, com 25 anos, com 30 anos, né? Porque a nossa realidade é diferente da maioria. Muitos de nós nem pensam em fazer faculdade. E aí, eu pensei em fazer faculdade porque eu tinha um tio que já era formado, mas a minha mãe terminou o ensino dela médio no EJA. Né? Então, a gente percebe o quanto o nosso mindset influencia também em todas as escolhas que nós fazemos. E com diversidade e inclusão não é diferente. Se não for proposital, você não consegue fazer diversidade e inclusão. E aí, a diversidade e inclusão passa também pelas suas relações, né? Com quem você está se relacionando? Porque a gente fala, nossa, eu quero fazer diversidade e inclusão, é lindo, mas não tem um amigo preto, não tem um amigo PCD, não tem um amigo LGBTQI, todo mundo tem que ter amigo, mas eu até conheço, né, eu até conheço um preto, até conheço uma preta, até conheço um PCD, mas a gente precisa muito mais que isso, a gente precisa se relacionar com essas pessoas. E a partir daí, eu comecei esse trabalho junto com a minha mãe, com diversidade e inclusão, e com 24 anos, eu fui fazer a minha primeira faculdade e eu fiz Sistema da Informação. Então, eu sou da área de tecnologia, formada e pós-graduada nessa área, trabalhei muitos anos, 15 anos nessa área, mas em 2008, a minha mãe faleceu e eu ressignifiquei o que eu queria para a vida e fui trabalhar com desenvolvimento humano. Então, sou uma das primeiras coaches a desenvolver uma metodologia focada só na população negra. Então, levando em consideração a questão racial, levando em consideração os desafios que a gente tem no dia a dia, até para conseguir emprego, se recolocar. E minha última aspiração aí de felicidade foi implantar o Summit,
né, que foi para mais de 16 mil pessoas, independente da etnia, independente do gênero, a gente teve aí pessoas acompanhando. E, para finalizar a minha fala, eu deixo três coisas que a gente precisa repensar em relação a gente, em relação à vida, que a mudança começa por nós. Né? Não adianta esperar que só a Unimed vai fazer. Se você não conseguir implantar isso dentro da sua vida e dentro dos seus familiares, você vai ter dificuldade também de fazer isso na Unimed. Lembre-se que é uma jornada, não existe milagre. Os pretos não estão aqui para ensinar ninguém. Cada um precisa ir buscar o seu conhecimento, estudar, porque isso é novo também para nós pretos, da forma de como está se dando e como está se organizando. E terceiro, trate um ser humano como um ser humano. É impossível dar errado. Nossa, agradecemos muito, né? Foi uma explanação maravilhosa aí. E agora eu quero ouvir o Diogo e o Juan. Quer começar, Diogo? Vai, Juan? Quem quer começar primeiro? Pode ser o Juan, não tem problema não. Claro, sem o menor problema. Eu estava ouvindo com muita atenção as falas da Bárbara, da Ana. Bárbara e eu nos conhecemos, acho que ano passado, quando ainda podíamos, né, fazer apresentações ao vivo e abraçar as pessoas. Isso. E a essa altura ela já sabe um pouco da minha história e também sabe que eu falo demais. Então eu vou tentar ser super conciso. Mas uma coisa me chamou a atenção na fala da Bárbara, que foi a importância da educação. E uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Ana foi que ela disse que ela começou a história dela na barriga da mãe dela. A gente tem muito em comum, e acho que isso é muito importante para a gente perceber ao final desse encontro que diversidade e inclusão é um tema que pertence a todos nós, e de forma igualitária. A minha história também começa na barriga da minha mãe. A minha mãe descobriu aos 23 anos que estava grávida de gêmeos, e ela fez um aborto porque ela não queria ter filhos. Ela conseguiu abortar uma das crianças, e a outra criança que permaneceu sou eu. Eu nasci numa família extremamente abusiva, pelo menos do lado da minha mãe, não só de violência física, mas especialmente a violência psicológica. Eu estou trazendo esse retrato para vocês, já que todo mundo começou falando sobre a sua infância, porque eu nasci num lar que não me queria. Não me queria pelo simples fato de não querer ser mãe, de não querer ser responsável pela vida de alguém, seja quem fosse essa pessoa. Bom, eu passei muitas violências que a Bárbara me ouviu falar um pouco sobre, mas aqui eu não tenho tempo para falar sobre elas, mas que, apesar de terem sido péssimas, elas me deram um senso de propósito. E o meu propósito, como o da Ana, já foi ser rico, milionário, mas durante grande parte da minha vida foi só sobreviver e conseguir fazer mais da minha própria vida, muito mais do que aquilo que me foi oferecido como pessoa. Foi, eventualmente, um dia me tornar pai e dar o amor que eu não tive. Foi, eventualmente, poder proporcionar aos meus filhos a educação que eu gostaria de ter tido e não tive, porque eu estudei sempre em escola pública, e acho que eu não preciso dizer a ninguém aqui como a escola pública carece de tudo, né? De materiais, de comida, de ensino de qualidade, de oportunidades. E mesmo com todas essas adversidades, eu sempre fui o melhor das turmas que eu passei. Eu precisava disso, porque a minha casa era um verdadeiro pesadelo. E é aí que a minha história da Ana, ela de novo se encontra. Eu não sabia qual era a profissão que a Ana fez referência, mas eu comecei a trabalhar numa confecção aos 6 anos de idade. A minha mãe era costureira. Passar fome era um assunto frequente na minha casa, e aos 6 anos de idade eu me vi obrigado a começar a trabalhar com ela. Eu buscava costura para que ela tivesse pano, né, para fazer aquelas peças de roupa, e eu trabalhava arrematando as camisas, cortando a linha excedente e passando roupa para que a gente tivesse o que comer. Ao longo da minha história, não foram poucas as vezes, inclusive, que eu busquei comida no mato. Eu moro em Petrópolis, eu voltei para cá recentemente. Nos anos 90, nós tínhamos muitos terrenos baldios, plantações de chuchu, e era lá que eu buscava o meu almoço, meu café da manhã, a minha janta, toda vez que eu sentia fome. A minha mãe teve mais 2 filhos, que não preciso nem dizer que ela também não queria. Ambos são pretos, o meu pai é preto,
Um deles foi preso diversas vezes porque escolheu um caminho um tanto quanto diferente do que eu escolhi. E eu, aos 11 anos de idade, fui expulso da casa da minha mãe. Ela me colocou na rua. E foi aí que o meu pai reapareceu na minha vida, me pegou e me deu algumas das oportunidades que mudaram de fato a minha vida. Eu continuei a estudar em escola pública, eu passei em 16 universidades, dentre elas 11 universidades em primeiro lugar, entre públicas e privadas. Eu fui bolsista da PUC em Relações Internacionais, eu consegui passar lá em primeiro lugar e foi por isso que eu estudei na PUC. A PUC muito me ajudou, inclusive, a permanecer na instituição, porque eu ganhava R$ 50 do meu pai por semana para viver. E só de passagem eu gastava R$ 30 a cada semana. Sobrava 20 para eu tirar xerox, fazer refeições, então vocês devem imaginar que não dava. Apesar de tudo isso, e é aqui que entra talvez o tema mais importante para nós todos, desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu era diferente. Eu só não sabia o que era ser diferente, ou qual era a minha diferença. Desde que eu sou criança, eu sou gay. E eu só fui descobrir que isso não era uma coisa boa conforme eu fui crescendo. Porque todo mundo dizia que ele é feminino demais, ele dança, ele rebola, ele gosta de boneca. E tudo isso pareciam coisas horríveis, né? Porque tudo que é feminino parece ser menor, né? E eu cresci acreditando que eu era menor mesmo. Menor porque eu vim de uma família que não queria, que não tinha amor. Menor porque eu não tinha a educação que eu gostaria de ter tido. Menor porque eu era gay e, portanto, uma pessoa de segunda classe. E eu cresci acreditando em todas essas coisas. E Ana disse que é uma jornada, né, a nossa. E realmente é. O problema é que essa jornada, ela te dá muito material para acreditar que você não merece continuar a viver, que você não merece ser amado, que cada conquista que você tem não é sua, é porque você é diferente, você só entrou porque é preto, só entrou naquela vaga porque é gay, só entrou por N razões, não porque você se esforçou. Em 2011, eu consegui meu estágio na Shell. Eu já tinha trabalhado fora do país, eu trabalhei na Disney, porque eu estava muito depressivo e eu fugi. O meu pai juntou tudo que ele tinha, o meu pai é pedreiro, ele juntou tudo que eu tinha e me mandou para a Disney. Ele sabia que eu estava depressivo, eu estava num relacionamento com uma mulher há 5 anos, nessa época, ele me mandou para lá porque ele achou que isso fosse me animar, porque era o maior sonho da minha vida, ir à Disney. Com 22, 23 anos eu fui para lá e eu percebi que ser gay lá era normal. As pessoas tinham direito, as pessoas tinham família, pasmem vocês. O que me disseram uma vida inteira que eu não merecia amor, que eu ia morrer sozinho, eu encontrei casais que tinham amor, casais que tinham filhos, emprego, pessoas que eu olhava e falava, poxa, eu gostaria de ser assim. E eu, por falta de exemplos melhores, procurei ser o meu próprio exemplo. Em 2015, com 27 anos, eu virei gerente da América Latina de uma empresa multinacional, da Shell. E apesar de ter conquistado tudo aquilo que alguém que veio de onde eu vim, no mundo como teria muito pouca possibilidade de conseguir, eu morava na frente da praia, pagava todas as minhas contas, tinha viajado o mundo inteiro. Todo dia que eu voltava para casa, eu pensava em me matar. A morte parecia a melhor coisa para mim, porque imagina eu dar toda essa vergonha de ser gay para o meu pai, para minha família, né? Eles eram felizes comigo sendo bem-sucedido, falando para os amigos que eu era inteligente. Eles não precisavam falar agora que eu sou gay, né? E a Shell? O que a Shell vai fazer comigo quando descobrirem que eu sou gay? Será que eu vou perder o emprego que me disseram que eu nunca conseguiria? Será que a admiração que os meus colegas têm por mim vai cair por terra quando eles souberem que eu sou gay? Porque todos gostavam de mim. Eu consegui um amor que eu não tive durante anos. E agora, quando eu contar quem eu sou, eu vou perder isso tudo. Bom, a morte parecia ser realmente muito melhor. Eu trabalhava 15 horas por dia, porque trabalhar afastava todos esses pensamentos. Quando eu trabalhava, eu era o Juan profissional. Eu era o gerente da América Latina. Eu era a pessoa que sentava com 6 ou 7 presidentes da Shell em cada um desses países. Aquela pessoa que passou fome, que comeu chuchu, que criou o seu próprio caminho do nada. Eu era essa pessoa. E eu não queria perder essa admiração.
O que acontece é que eu não aguentava mais mentir para mim mesmo. Eu não aguentava mais estar no meu relacionamento, e nesse momento já tinham 8 anos, e não era culpa da Bruna, ela era maravilhosa, e é. Eu não era feliz. Eu não aguentava mais ser infeliz. E em 2015, e eu juro que eu vou parar de falar aqui em 2 minutos, mas em 2015 eu perdi um dos maiores amores da minha vida. Era uma mulher preta, era minha tia, Ana Paula. Ela morreu com 42 anos. Eu sempre fico emocionado porque ela me mostrou que a vida acaba muito, ou pode acabar muito precocemente. E tudo que eu não queria era que a minha vida acabasse de forma abrupta, ou comigo mesmo, tirando a minha própria vida, sem que eu tivesse a chance de viver quem eu realmente sou. Não existe nada pior, e eu posso garantir a vocês, do que você acordar e dormir pensando em ser qualquer coisa que não você. Eu pensava na roupa que eu ia usar, eu pensava se eu estava mexendo demais a mão, eu pensava nas palavras que eu ia usar, se eu tivesse ouvindo uma música que porventura alguém pudesse pensar que era LGBT, eu trocava. Eu me machucava todo dia e a toda hora para satisfazer as pessoas do meu entorno. E elas nem sabiam. Eu resolvi que eu não viveria mais essa mentira, independentemente do que isso me custasse. Se fosse o emprego, eu perderia. Se fosse o meu pai virar as costas para mim, como a minha mãe fez há 20 anos atrás, quando ela me colocou na rua e nunca mais olhou para trás, tudo bem. Eu já tinha perdido uma mãe viva. Ana falou que perdeu a mãe. Eu não consigo imaginar a dor. Eu perdi a minha mãe com ela estando viva. Ela virou as costas para mim e eu precisei rearrumar, reorganizar a minha vida inteira como criança, com 11 anos de idade. Eu resolvi que eu contaria às pessoas que eu sou gay, e assim eu fiz, mas eu fiz uma promessa para mim, isso tem muito a ver com o que vocês duas disseram, e por isso eu aceitei o convite. Eu prometi a mim que eu não só sairia do armário, mas eu dividiria a minha história com o maior número de pessoas possíveis, porque eu sei que tem alguém aqui que está passando por isso, ou que passou por isso, ou que conhece alguém que está passando por isso, ou vai passar. E eu sei que muitas palavras me empurraram para dentro do armário de novo. Mas eu também sei o poder dos meus amigos e das palavras de amor e carinho que eu recebi ao longo de todos esses anos tiveram para que eu escolhesse a vida, para que eu escolhesse estar aqui e falar com vocês hoje. Eu trabalho na True Colors como vice-presidente da rede, isso pode parecer muito chique, mas não é. A gente trabalha lá porque a gente ama o que a gente faz. É um trabalho voluntário, eu não ganho nada mais para fazer esse trabalho, mas eu ganho muito, muito mais do que qualquer dinheiro. Quando você ouve que você impactou a vida de alguém e quando você sabe a importância do impacto na sua própria vida, eu garanto a todos vocês que não tem preço. Então, desculpa falar demais, mas muito obrigado pelo convite de coração. É um baita prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Nossa, foi um depoimento maravilhoso. Já tiveram vários comentários aqui, né, do quanto é importante esse depoimento de vocês para exatamente o que você falou. Vocês já estão deixando o legado, né? Eu ia fazer essa pergunta no final, mas na verdade vocês já estão fazendo o legado de vocês, trazendo a história de vocês aqui para a gente e para todo mundo que escuta vocês, não só aqui na nossa live, mas fora também, né? E daqui a pouco, depois que o Diogo falar, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, tanto no chat, e se quiser também abrir o microfone, tá bom? Vai, Diogo, conta pra gente a sua história. Nossa, assim, depois desses 3 depoimentos maravilhosos, eu fico até um pouco sem saber o que falar. Mas, assim, as histórias meio que realmente se completam, né? Se parecem, né? Entre si. Assim, eu vejo muito da minha história na história do Juan, das meninas. E, assim, eu também sou um jovem de 38 anos, né? Sempre fui um garoto sempre sonhador, sempre gostei de coisas que estavam sempre fora do meu alcance na época, né? Também sou do subúrbio, da zona norte do Rio de Janeiro. Diogo, tenta voltar um pouquinho sua fala, que pelo menos para mim aqui travou. Não sei se travou para vocês também, gente.
Sim, volta um pouquinho a sua Travou. fala. Depois que você falou que nasceu no subúrbio, meio que deu uma congelada. Eu até tirei o meu vídeo para ver se melhora a conexão. Volta, por favor, da onde você veio e para onde você está indo. Conta para a gente de novo. Fui questionado pelas pessoas. Oi, tá me ouvindo? Não, travou de novo. Agora sim, Di, vê se você Agora- consegue, por favor. Oi. Você está com acesso com o seu celular ou com acesso A do Wi-Fi, modem? De repente, se ele Amiga- desligar a câmera, funciona melhor. Boa. Diogo, tenta desligar sua câmera para ver se a conexão de internet fica um pouco melhor. Que a gente não está nem te ouvindo, a gente só te vê. Ele tá funcionando melhor agora. Conseguindo me ouvir agora? Sim, estou conseguindo te ouvir. Tenta desligar a câmera, Diogo, por favor. Alô. Eu desliguei a câmera, tá conseguindo ouvir melhor agora? Sim, pode seguir. Sim, Bem melhor, melhorou bem bastante. melhor. Agora pode falar. Não, eu tava com... Mas... Consegue me ouvir bem? Infelizmente, não. Bom, a gente pode, então, de repente, continuar com a pergunta para os outros convidados. Quando o Diogo tiver com a internet um pouquinho melhor, a gente fala, né? Tá bom, Diogo? Quando você vê que a sua conexão melhorou, aí você fala sobre a sua história. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui com os demais convidados, para não ficar muito tempo travando. Vamos ver aqui. A Carolina Souza, né, a minha parceira aí na diversidade, ela está olhando aqui os chats para ver se tem alguma pergunta que vocês querem fazer para os convidados. Daqui a pouquinho o Diogo fala também sobre a história dele, que ele contou para mim e para a Carol, e também é linda, né? Vamos torcer para que ele consiga voltar logo, logo. Carol, já tem alguma pergunta aí no chat? Oi, Sabrina, por enquanto ainda não. Só elogios para o pessoal. Ai, que bom. Isso aí. Bom, a outra pergunta né, que eu gostaria assim, de fazer, vocês acabaram já falando um pouco da questão do que vocês entendem pelo respeito de raça, né, orientação sexual e também pelas dificuldades, mas assim, eu vi que ficou muito forte na fala de vocês, da história de vocês, o quanto vocês foram a mudança na própria família, né? No caso da Bárbara, os pais dela fizeram esse corte, a Ana não. Ela mudou ali a história da vida dela a partir também do movimento muito forte da mãe dela. Mas eu queria entender, assim, começou com a mãe de vocês, vou começar primeiro com vocês, depois eu volto para o Juan, só porque é muito diferente a história. E o que vocês acham, assim, que vocês acreditam que faz a pessoa mudar a mentalidade dela do que eu posso, e aí o Juan pode ficar à vontade para responder também, eu posso, eu quero, e eu quero deixar isso, como vocês mesmos já deram alguns exemplos, como um legado, né? Trazer isso, eu como um ponto importante para que essa jornada que começou com os meus pais, seja de forma positiva ou negativa, mas que eu seja um movimento positivo e que eu consiga mudar o meu contexto a partir disso. O que vocês acham que vira a chave de uma pessoa e que virou a chave de vocês? Vou começar, tá? Primeiro, eu acredito que a gente tem um processo aqui que a gente precisa ficar muito, observar muito, e nós precisamos sair de histórias únicas, tá? Esse é o maior desafio do nosso país. A gente sempre trabalha com heróis.
e os heróis se cansam. Né? Então, que a gente possa... primeiro, uma coisa que minha mãe ensinou é que nós precisamos de mais pessoas contando as suas histórias. Porque quando você conta histórias, você empodera, né? Que já foi dito aqui pelo Juan, o quanto ele começou a contar a história dele e começou a mudar internamente para ele. Porque ele começou a se ouvir, a entender que ele era a potência que ele veio para ser. Independente do pai, da mãe, ele teve escolhas, mesmo dolorido, e fez as escolhas dele. Então, acho que um primeiro ponto primeiro, essa questão da gente tomar cuidado de achar que superação é legal. Não, é muito desafiador, é muito dolorido e poderia ser mais leve se o sistema fosse mais equânime. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto Sabrina e os convidados, ninguém cria o que não enxerga. O ponto de mudança para mim, de transformação, foi quando a minha mãe me mostrou que ela era uma mulher, que ela era costureira, que ela tinha passado por uma violência doméstica. Ela não era uma pessoa que passou necessidade, porque tinham pais que se viravam para que ela pudesse. A gente tinha casa, etc. Mas ela, apesar de ter finalizado o EJA, ela criou uma ONG que impactou milhões de pessoas, ela foi assessora parlamentar, ela viajou, né? Ela falava inglês fluentemente. Ela viajou o mundo, né, através desse conhecimento dela e através dos movimentos sociais. Então, o que muda a chave? É você olhar para frente, olhar para trás e dizer, nossa, essa pessoa fez, é possível. Né? Então, quando a gente pensa em representatividade, não está relacionada a Ana representar todas as mulheres pretas do país. Está relacionada, ela tem uma história que faz sentido para mim. Quem sabe eu chegue até lá olhando, juntando-se, né? Ou simplesmente ouvindo ela. E outra coisa que faz muita diferença para qualquer um de nós, independente da etnia, seja você e muda o mundo. Por quê? Nós somos programados a copiar as outras pessoas. E se você perceber, as histórias dizem o seguinte, eu tive todo esse apoio, eu fiz tudo isso, mas eu resolvi seguir o que era importante para mim, o que fazia diferença para mim, e a partir de mim, eu mudei tudo que estava ao meu redor, porque eu também eu mudei o meu olhar e comecei a ver em minha potência, que muitas pessoas iam, mas eu não via, e a partir daí potencializar outras pessoas. Nossa, eu me sinto muito inspirada quando eu ouço a fala da Ana, sempre me senti, como eu conversei com ela, conheci a Ana através do curso Cresça com o Google. Juan já falou até do nosso encontro, né, em 2019, e eu acho que a virada de chave, Sabrina, é quando você, como eles relataram lindamente na história de vida deles, e quando eu vejo a minha história, quando eu vejo a história dos meus pais, é você entender que você é o dono da sua vida e que existe todo um contexto que muitas das vezes vai jogar contra. Eu acho que a Ana já deve ter ouvido muito isso, mas a gente tem uma hora que a gente cansa de ser forte, que dói, que a gente chora e que você, às vezes, é o teu travesseiro, que você está ali segurando a onda, mas é o teu travesseiro que vai saber, é o seu familiar mais próximo que vai saber. Mas eu acho que o principal é você entender que sempre vai ser sobre você, sempre vai ser sobre a sua vida, sempre vai ser sobre a sua história. Os meus pais, mais uma vez, né, sempre falando neles, mas minha mãe e meu pai, elas saíram, não conseguiram concluir a faculdade, porque você sabe que a classe trabalhadora chega um momento que você tem que escolher aonde você vai investir aquela renda que você tem. E eles escolheram investir em mim, porque eu fui crescendo e tinha o curso, e tinha o piano, o sonho da minha mãe, o sonho de Dona Eliane era que Bárbara fosse bailarina do Teatro Municipal. Então, ela tinha que investir na filha dela e ela falava para mim, você como uma garota negra, você vai ter que fazer 2 vezes mais sim, você vai ser respeitada pelo seu talento e não vai ser fácil, você vai encontrar dificuldade, mas como eu também encontrei, eu vou te apoiar. Então, e esse era o discurso deles. Então, eu vivi isso em casa. Mas cada história é uma história. Às vezes, você vai ter que tirar essa força de dentro de você e seguir. Mas é possível a partir do momento que você se entende enquanto dona da sua história, dona da sua trajetória. E a partir daí você vai achando apoio no caminho,
Você vai achando pessoas que te deem o suporte, pessoas que conversem, que entendam da sua dor e que caminhem junto com você. Então, eu acho que as coisas vão fluindo, mas a virada é você assumir as rédeas da sua história. E você, Juan? Fica difícil fazer qualquer contribuição depois de vocês duas, né? Mas eu acho que, para mim, é um pouco... é muito parecido, na verdade, com o que vocês disseram, mas, para mim, eu resumiria em duas palavras. Uma é amor, especialmente o amor próprio. E a outra é o conhecimento, que vai muito na linha também do que a Ana disse, de que você não consegue, acho que, criar, isso que ela falou, aquilo que você não vê, né? O amor, e eu escrevi, agora eu sou o autor de um único texto, né? A minha saída do armário foi um texto que eu intitulei, chamado O Amor é a Cura. Porque na época aqui no Brasil estavam discutindo sobre a tal cura gay, né? E durante muito tempo eu teria feito qualquer coisa por essa cura, qualquer coisa, por mais que doesse, eu ia adorar ser curado. O que acontece é que eu descobri que eu não estava doente. Eu também descobri o amor próprio, né? O respeito, a beleza de ser quem somos, né? Cada um na sua individualidade. Então, sem a menor sombra de dúvida, o amor ele é libertador. E ele é libertador para todos, inclusive para pessoas que fazem parte de grupos minoritários. A outra coisa é o conhecimento. E, de novo, está muito alinhado também com o que vocês disseram, mas se a gente precisa ver para criar, é claro que a gente precisa ver mulheres pretas poderosas, mulheres pretas ocupando todos os lugares da sociedade, né? A presidência, sendo médicas, advogadas, seja lá o que elas querem ser, né? Elas podem tudo. Nós deveríamos poder tudo. E quando eu olhava ao meu redor, eu não via homens gays fazendo uma série de coisas, né? Homens gays são cabeleireiros. Homens gays são um monte de coisa que era pejorativa e era isso que a minha família dizia, né? São doentes, né? São doentes porque são gays, isso já é pecado, vai direto para o inferno. Então, além de tudo, eu já ia para o inferno. Meu Deus, nem cabelo direito eu tenho, eu não vou ser um bom cabeleireiro, não quero ser cabeleireiro, quero ser um CEO, né? Mas existem homens gays CEOs? Não que eu soubesse àquela altura. E quando você não se vê representado, fica difícil acreditar que você pode chegar lá, né? Então, o que eu fiz, além de começar a me respeitar, me amar, me priorizar, foi buscar conhecimento. Né? Quantos foram os homens, mulheres, gays que mudaram a história do mundo, que contribuíram de forma exponencial para aquilo que a gente vive hoje? Né? Talvez se na escola alguém tivesse me ensinado sobre essas coisas, falado, por exemplo, das contribuições dos negros para a nossa cultura, né? Talvez a gente não tivesse ainda, hoje, discutindo essas questões que são tão básicas, né? Que é simplesmente ter o direito de ser quem somos. Então, acho que o amor e o conhecimento e a dor da perda, acho que foram as três coisas que me fizeram seguir em frente e mudar a chave. Sabrina, temos interação no nosso chat. Tá bom. Pode falar, Carol. Primeiro, temos uma pergunta da Januária, né, a nossa gerente de Compliance, Riscos e Auditoria. Juan, você pode nos contar um pouco qual é o trabalho que vocês fazem em relação ao tema diversidade na empresa onde você trabalha? E o Diogo também, que parece que já conseguiu entrar de volta. Claro, posso. Vou fazer super rápido. A Shell tem 4 redes hoje. É claro que essas redes surgiram conforme, acho que a demanda, né, e essas mudanças sociais que a gente está enfrentando surgiram ou tomaram lugar aí nessas conversas. A primeira rede que a Shell criou, se eu bem me lembro, foi uma rede de mulheres chamada Shell Women's Network. Agora é rede de gênero, se não me engano, eles mudaram o nome recentemente. Tem uma rede chamada Enable para pessoas com deficiência. Tem uma rede chamada True Colors, que é a rede da qual eu faço parte e sou vice-presidente para as pessoas LGBTs. E não só, né? Como essa conversa é de todos, um homem ou mulher hétero podem ser parte da rede, como eu sou parte da rede de mulheres, como eu sou parte também da rede que se chama B-Power, que é de Black Power, que é a nossa rede mais nova e talvez... É difícil dizer isso, mas é que mora no meu coração, pelos amigos de empresa que me ensinam muito e todos os dias. Essa rede tem 2 anos de idade.
Então, são essas 4 redes. Em termos de compliance, porque eu imagino que a tua pergunta tem um pouco de ligação com isso, na Shell, e eu tenho certeza que na Unimed também, qualquer violação ao nosso código de conduta, e eu estou falando de piadas homofóbicas, racistas, etc., são passíveis de investigação e demissão, né? Então, todo caso que um funcionário relata, tudo aquilo que acontece nessa esfera, né, que eu mencionei, são investigados pela minha área e as ações são tomadas como a empresa determina. E o que eu sempre falo nos meus treinamentos e para todos os grupos que eu falo é da importância de reportar esses casos, né? Porque a gente só consegue mudar o ambiente no qual a gente está inserido quando a gente usa a nossa voz como agente de mudança. Então, eu só consigo tirar um homofóbico da empresa ou um racista da empresa se eu sei quem ele é, se eu sei o que ele fez. Então, é importante, sim, usar os canais de denúncia e reportar, porque acho que a gente está muito cansado, né, de passar por essas coisas. Então, é isso. Espera, levei 2 minutos, é isso. Tá ótimo, tá todo mundo gostando muito da contribuição de vocês. Diogo, será que você consegue agora falar com a gente, ver como é que está essa conexão aí, por favor? Oi, tá me ouvindo agora melhor? Sim. Tá, então vamos lá. Como eu estava falando, assim, ouvindo essas histórias realmente são bem motivadoras, né, bem inspiradoras, e muitas delas fazem parte também do que eu já vivi. E, assim, contando um pouquinho de onde eu vim, né, eu sou um carioca do subúrbio, uma família interracial, de mãe branca, pai preto, mas com predominância negra na família. E, assim, eu vim de uma família que é extremamente militar, pai militar, tio militar, avô militar, então, assim, eu sempre fui bem reprimido lá na família como um todo, mas ao mesmo tempo eu sempre tive liberdade de ser quem eu era. Então, assim, eu também sempre fui gay desde que eu nasci, não me vejo de uma outra forma. Só que, assim, eu tive a oportunidade de fazer coisas que talvez a maioria dos meninos não pudessem fazer. Então, assim, eu dancei desde pequeno, eu sempre tive acesso à arte, à cultura, a esporte. Então, assim, isso sempre me deu muita força para poder fazer as coisas que eu queria fazer. Entendeu? Só que, assim, aonde eu vivia não era o lugar adequado para fazer essas coisas, entre aspas, né? Porque não existe isso, né? De lugar adequado. Mas eu vivia muito, muito refém daquele lugar ali, porque, assim, era um lugar que as pessoas tinham outros anseios, outras vontades, outras, sabe, outras expectativas de vida que não eram iguais à minha. Então, assim, eu fui sempre buscando coisas para poder melhorar e progredir e sair dali, entendeu? Então, assim, eu sempre trabalhei em relação a isso. E aí, óbvio que, assim, você vai deparando com vários preconceitos, social, racial, a questão da sexualidade, entendeu? Só que, assim, eu sempre tentei lidar com isso de uma maneira positiva, pegar tudo que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi em casa, com meus irmãos, e usar para poder ser uma pessoa que conseguisse sair das situações, entendeu? Então, assim, eu fui crescendo e fui, ao mesmo tempo, assim, me vendo também, assim, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que eu vou trabalhar porque eu sou preto? Como é que eu vou trabalhar porque eu sou gay? Será que alguém vai me pegar? Será que eu vou ter chance de trabalhar em algum lugar? Entendeu? Então, tudo isso foi fazendo com que eu fosse realmente buscando forças e enfrentando esses problemas todos, entendeu? E seguindo em frente. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com arte, né? Com a questão visual, com a questão da estética, e foi o caminho que eu procurei para minha vida, entendeu? De trabalhar com design, com criação, com essa parte toda sofisticada de transformar o sonho das pessoas em realidade, entendeu? E aí foi que eu fui parar no mercado de eventos, isso com 17 para 18 anos, comecei trabalhando com um evento social, mas que não era uma coisa que eu tinha muita, assim, eu não tinha muita paixão por aquilo, eu achava uma coisa meio fútil, meio assim, meio bobinha. Eu falei, cara, eu vou procurar uma coisa que me faça realmente feliz. E aí eu vi que tem um grande mercado, que é o mercado de eventos corporativos. Então, assim, eu fui me especializar para trabalhar nesse mercado. Estou há 15 anos trabalhando no mercado, assim, atendendo várias empresas grandes, multinacionais, inclusive a própria Unimed, né? Eu atendi durante anos vocês. E, assim, e isso me fez abrir muitas portas, porque, assim, eu tenho contato com pessoas de várias esferas, de vários segmentos do mercado, pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil, que fazem com que, assim, eu tenha orgulho do que eu faço, porque, assim, as pessoas me reconhecem pelo meu trabalho, pelo meu talento, não pelo Diogo ser negro, pelo Diogo ser gay, pelo Diogo ser alto, pelo Diogo parecer um índio, porque, assim, as pessoas têm todos esses estereótipos de mim, entendeu? Ah, você parece índio, você não sei o quê, você é muito alto, você... Entendeu? Então, assim, hoje, eu sou reconhecido pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pelo meu talento, entendeu? Então, acho que isso é mais importante. E assim, as coisas que eles falaram, que é muito importante, realmente, educação. Eu sempre fui muito
cobrado para estudar, para ter boas notas, para ser bom aluno, porque realmente, se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Entendeu? Educação é fundamental. Assim, se não tiver educação, se você não tiver condição de estudar, de ter bons professores, né, uma boa rede na escola, você não consegue, entendeu? Porque realmente é muito complicado você ser negro, ser gay num país como o Brasil, sem ter tipo, um mínimo de condição de estudar, entendeu? Então, assim, as histórias realmente assim, são de emocionar, porque são fortes, né, bem contundentes, mas que dão inspiração até para você continuar nesse processo daqui para frente. Então, um pouquinho da minha história. Ficamos muito felizes de você conseguir compartilhar sua história, né? Infelizmente não deu para ver aqui no vídeo, mas a gente fica feliz de escutar sua história, de ver também a sua jornada, né? Como a Ana falou, é uma jornada para todos, né? Não só de vocês, mas da gente construir e construir. Acho que ficou muito assim nítido a importância do amor ao ser humano, né? E o amor próprio e o respeito. Então, acho que se a gente criar esses pilares, a gente consegue aí ter um bom relacionamento e entender, como vocês falaram, né? Do cansaço de ter que toda hora explicar. E assim como a gente busca qualquer outro conhecimento, a gente tem que buscar esse conhecimento que é muito importante hoje para a gente ter, para viver numa sociedade melhor, né? Para viver, entender que todos nós estamos aqui para contribuir, né? Para contribuir, para crescer juntos, mas que a gente pode ser independente, assim como vocês foram protagonistas na história de vocês e seguir a jornada, a gente também do lado de cá tem que entender a jornada de vocês e pegar esse caminho do conhecimento e entender com mais empatia o que é estar do outro lado, né? Como é que a gente pode construir juntos para ter essa igualdade o mais próximo possível, o mais rápido possível. Essa fala da Ana você concorda com a diversidade, mas você tem todos os tipos, né, de pessoas na sua roda de amizade, no seu convívio. É exatamente isso. Eu vivo, de fato, a diversidade, é só um discurso. E se eu não vivo ainda, né, que foi até um medo que me deu quando o Yuri me deu o projeto de diversidade. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque você acaba ficando, será que eu vou me comportar direito? Será que eu vou usar a melhor palavra? Será que como é que vai ser isso falando dentro da Unimed? Como é que as pessoas vão receber? Eu acho que tem que ter um amor por todo mundo. Poxa, se a gente errar numa palavra, é porque a gente está construindo, a gente está aprendendo, a gente está aqui querendo fazer o nosso melhor, né? Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. Todo mundo amor, né? Vários comentários aqui maravilhosos de quanto vocês arrasaram, de quanto a história de vocês inspira, de quanto vocês contarem isso faz com que outras pessoas, de fato, consigam também ser, que é exatamente isso. Eu não vou ser a Bárbara, eu não vou ser a Ana Minuto, eu não vou ser o Juan, não vou ser o Diogo, não. Eu quero ser eu, né? Como é que eu faço para ser eu, mas sim me inspirar nas pessoas que estão aqui compartilhando com a gente. Tem mais alguma pergunta, Carol? Temos interação no chat, Sabrina. Por favor. Não é exatamente uma pergunta, mas foi um comentário bem pertinente do Carlos Andrade, coordenador de controles contábeis. Ele colocou, a Bárbara citou o termo mimimi, e eu lembrei de uma definição muito apropriada, né, que o mimimi é a dor que não dói em você. Ou seja, uma expressão criada pela falta de empatia, né? E como a gente tem como um dos nossos hábitos, um dos nossos pilares a empatia, é importante a gente também trazer para a discussão. Perfeito. Alguém mais quer falar? Vocês poderiam falar uma palavra de inspiração, dica, o que vier à mente de vocês aí para o pessoal que está ouvindo a gente? Claro. Tomei a frente, gente. Não sei se tudo bem. Por favor. Fique à vontade. Fique à vontade, pode. Eu adoro roubar. Aquilo que é bom, às vezes a gente copia, a gente rouba as ideias, as frases, né? Eu adoro roubar uma frase da Angela Davis. Ela diz que não adianta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E é claro que eu também roubei isso para a minha realidade, né? Porque a mesma coisa se aplica quando a gente está discutindo sobre LGBTs e orientação sexual, né? Então, eu só trago essa frase como exemplo porque nós precisamos nos posicionar, né? Quando alguém faz uma piada racista, homofóbica do teu lado e você se cala, você está sendo conivente. E, eventualmente, naquela roda de conversas tem alguém que sofreu com aquela piada, com aquela dor.
Então, acho que mais do que nunca, e tomando carona no que Sabrina falou, né, de viver a diversidade, a gente precisa viver, e viver no sentido de parar essas pessoas que ainda, enfim, continuam a fazer essas piadas que já não têm mais graça nenhuma. Não sei se um dia tiveram, parece que sim, mas hoje definitivamente não cabem, né? E acho que mais do que isso, ou também em paralelo a isso, é importante que nós sejamos quem nós somos, né? Eu disse para todos da minha família, e reitero, que eu vou ser o mais gay possível para que não tenha dúvida quando as pessoas me olharem, porque mais do que nunca é preciso ser gay numa sociedade tão homofóbica e machista como a que a gente vive, né? Eu não sei se todos sabem, e eu paro por aqui, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. São 55% de todos que morrem no mundo, morrem aqui. E o Rio de Janeiro, que talvez pareça esse grande mar de liberdade, né, de carnaval e etc., não é. É muito violento. Então, eu preciso ser quem eu sou, porque por alguma razão eu tive acesso à educação, a um bom trabalho, e talvez me calar hoje seja mais difícil do que calar pessoas que não estão no mesmo lugar que eu. Então eu preciso ocupar esses lugares, ser o exemplo para que essas pessoas possam ser quem são com mais facilidade do que eu há alguns anos atrás. Então é isso. Eu deixo a seguinte mensagem: sejam questionadores de tudo e de todos. Não acreditem em nada que a gente disse. Vão buscar informação. Quando a gente questiona, aprende a fazer perguntas sobre nós e sobre o que está acontecendo ao nosso redor ou com quem a gente se relaciona, nós minimamente saímos do automático, né? Que é o famoso viés inconsciente. Ah, mas eu fiz e eu não sabia. Ok. Mas continuar insistindo no erro é um desafio e você paga o preço. Então, hoje a gente precisa ter essa habilidade e coragem de questionar. Questiona a si mesmo. Questiona o que você come, o que você veste, com quem você se relaciona. Questiona por que você faz o que você faz. Quando você entra nesse lugar de questionar, você também dá o direito do outro de questionar. E são as perguntas que mudam o mundo e não as respostas. Nós sempre estamos ávidos a dar respostas. Muitas vezes a gente só tem que ouvir a pergunta e ver como é que ela ecoa na gente. Então, questionem e mude o seu mundo, que a partir daí você vai mudando o mundo de outras pessoas. Trabalhar com diversidade é isso, é saber do que eu sei e estar disponível para aprender o que o outro tem para me ensinar, né? Então, é desapegar mais de mim e me apegar mais às histórias dos outros, que é assim que a gente cresce. Obrigada. Diogo, vai você ou vou eu? Posso falar? Eu acho que assim, é um pouco disso mesmo. Assim, na verdade, quando você se coloca um pouco no lugar do outro e tenta, o mínimo que for, absorver aquilo que ele está passando, é muito significativo. Porque, assim, no caso, assim, eu sou negro, sou gay. Então, assim, são coisas que eu sinto na pele. Os dois preconceitos. Porque, assim, muitas das vezes, as pessoas não sabem nem que eu sou gay. Ela só me viu fisicamente, ou numa loja, ou num restaurante, ela já me julga pelo meu tom de pele. Então, isso já aconteceu várias vezes, assim. E aí, falando um pouquinho do processo que eu vivi, então, assim, hoje, eu moro num outro bairro que, teoricamente, eu não pertenço àquele bairro, mas eu estou lá porque eu mereci estar lá, porque eu fiz por onde estar lá, entendeu? Então, assim, hoje eu moro na Zona Sul do Rio, eu frequento os lugares da Zona Sul do Rio, só que, assim, eu moro lá porque eu trabalhei para morar lá, entendeu? Eu fiz por onde. Só que, assim, as pessoas, elas continuam com esse pensamento de que, assim, que você não pode estar lá, entendeu? Então, isso faz com que todo mundo que está na periferia sinta essa coisa dentro deles, entendeu? Então as pessoas acham que elas não podem pertencer àquele lugar, e não existe isso. Qualquer um pode estar em qualquer lugar, aonde quiser, ir no restaurante que quiser, na hora que quiser, porque isso é muito importante, entendeu? E realmente, uma coisa que foi falada é isso: não se cala. Sentiu preconceito, sentiu discriminação, tem que falar, tem que mostrar para as pessoas que aquilo está acontecendo com você, para que não aconteça com mais gente, entendeu? É muito importante isso. E assim, eu sou uma pessoa que, assim, sempre que eu vejo algum ato de discriminação, de preconceito, de violência, eu vou lá e falo a mim mesmo, entendeu? Eu já presenciei um cara batendo na mulher, eu fui lá, falei com ele, chamei a polícia para ele, porque eu acho que isso é importante, cara. Assim, dar voz para as coisas é muito importante.
entendeu? Então, assim, realmente, pode ser no trabalho, pode ser onde for. Eu lido muito com empresas, eu estou muito no meio de vocês, entendeu? Então, eu lido com marketing, com RH das empresas, com a comunicação. Então, assim, eu percebo que acontece muito isso, assim, tem pessoas que não falam, ou por hierarquia, por medo, sabe, ou por medo de perder o emprego. Assim, o importante é falar, fale, que seja na ouvidoria da empresa, que seja sabe, num denúncia anônima, mas fale. Você tem que falar, relatar o que está acontecendo, porque isso é importante. Isso faz com que as coisas tenham um freio, elas parem de acontecer com frequência, entendeu? É muito importante isso. Eu acho que o meu recado é isso, tipo, falem mesmo, sabe? Obrigado, gente. Falar depois de vocês, agora eu entendi. É bem difícil. Mas eu acho que, assim, me apropriando de uma frase também, Juan, eu acho que hoje, mais do que nunca, a frase representatividade importa, ela grita e ela ecoa nos corredores de qualquer lugar. Nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto pessoas que possuem opinião, que possuem um nível de instrução através da educação, através do conhecimento, tem um nível de instrução diferenciado do que outras pessoas que estão buscando ainda na construção da sua história, de mostrar que é possível. E se você não vive aquela trajetória, até como o Carlos citou, que você entenda. Eu tenho algumas mulheres que me inspiram na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E eu vou falar, inclusive, o nome dela agora, porque nós temos sempre trocas muito profundas sobre a pauta de raça e etnia, que é a Júlia. Então, Júlia, ela sempre vem, e ela é uma mulher branca, né? E ela fala, Bárbara, mas qual é o termo? O que você acha? Qual é o livro que eu posso ler? Então, vai muito de encontro com o que o pessoal falou anteriormente. Nós estamos vivendo nesse momento junto com vocês. Então, eu sou negra, sim, eu sou negra, preta, qual for a terminologia, mas eu sou reconhecida hoje dentro da Unimed pela minha capacidade elaborativa, pelo meu talento, por eu tentar viver o meu propósito aqui dentro, que é buscar ser uma referência positiva para os profissionais que estão ao meu redor. Mas o exemplo da Júlia, para mim, é buscar esse conhecimento e pleitear e apoiar e estar junto. Eu não entendo, eu não sei o que é, mas eu estou com você. Eu quero entender se eu estou no caminho certo. Então, eu acho que essa é a nossa relação, Júlia, muito obrigado por tudo, mas essa nossa relação, esse contato com o outro, essa descoberta desse mundo que existe, né, pro outro, de você ouvir o outro, de você entender a necessidade do outro, que é tão importante. E eu acredito que quando eu falo em representatividade, é muito entender também o que você pode fazer no seu papel para contribuir com uma sociedade mais igualitária, com uma sociedade mais justa, e é gritar sim, se for necessário, e é pleitear sim, se for necessário, e é expor a ferida da nossa sociedade, que é uma ferida real, e nós vivemos muitos anos pelo mito nosso país é um país miscigenado, nosso país é um país que não existe preconceito, porque nós somos, não existe essa democracia racial. Então, nós precisamos abrir muitas das vezes a ferida, mesmo sendo um assunto sério, você consegue conversar de forma que o outro consiga te entender e consiga entender a dor que você está vivendo. Então, hoje, a empatia é fundamental e a representatividade também é fundamental dentro do ambiente que nós vivemos e na sociedade que nós vivemos. Nossa, assim, todos os comentários aqui só falam muito bem de vocês, o quanto vocês inspiram, o quanto histórias, não de um personagem, de herói, mas de pessoas reais, de pessoas que passaram por isso e que estão deixando o seu legado como exemplo, né? Uma pessoa comentou aqui que o exemplo arrasta, e graças a Deus vocês estão arrastando exemplo positivo, arrastando coisas para poder a gente ver que a gente pode aprender junto, sim, cada um pode também ir atrás do conhecimento, mas, de fato, o respeito, a empatia, o amor, seja ele próprio ou o próximo, são pilares assim, fundamentais para que a gente caminhe numa jornada de diversidade e inclusão para todos, não pensando na minoria. Na verdade, eu também quero estar aí, todo mundo quer estar incluso, porque foi o que a gente falou ontem no
no empoderamento e liderança feminina. Não é a mulher que faz, é junto o homem. É a mesma coisa, eu acredito, nos outros eixos, na diversidade em geral. A gente tem que fazer isso junto, a gente tem que fazer isso a partir do nosso comportamento, do nosso exemplo. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, de terem compartilhado isso tudo com a gente. Da Unimed está dando essa oportunidade de a gente ter a Semana da Diversidade, falando de temas que a gente sabe que são temas que trazem bastante reflexões profundas, e eu acredito que já é um crescimento muito grande na jornada, e pensando na jornada Unimed de diversidade, né? Ter vocês como exemplo, por exemplo, é gratificante e enriquecedor demais. Então, a gente está aqui finalizando mais um dia com muito carinho, muito amor no coração e muita felicidade de ter tido vocês aqui junto com a gente. Gratidão eterna, imensa, por vocês estarem aqui, viu? Eu quero agradecer também a presença de todos. Eu e Sabrina, quando a gente estava conversando muito sobre o projeto, e a gente começa a abordar os assuntos, a definir os temas, os dias, aquelas questões todas, a gente conversou muito sobre ter chegado um momento em que certas discussões não tem como não acontecer, sabe? Como são importantes e como são necessárias, e que a gente precisava começar de alguma forma. Então, pensando nisso, eu acho que a gente começa super com o pé direito, começando com a Semana de Diversidade e trazendo tantas pessoas importantes, tantas conversas necessárias e pertinentes, e eu fico muito feliz em poder ouvir vocês. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Contem comigo, contem com a Shell, se vocês precisarem. Acho que estamos todos na mesma jornada e podemos aprender uns com os outros. Foi um prazer. Vocês me fizeram chorar, por isso que eu desliguei a câmera. Foi incrível dividir essa tarde com vocês e reviver um pouco desse passado que me trouxe até aqui, né? E eu não mudaria nada do que eu vivi. Eu só espero poder continuar tocando muitas pessoas da mesma forma que vocês me tocaram. Muito obrigado. Meninas, obrigado pelo convite. Carol, que já foi minha cliente, já foi minha parceira de trabalho, é uma querida, já conheço há muitos anos. A Sabrina eu conheci agora, também foi super receptiva comigo, me deu uma super abertura. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Realmente, assim, e falar que é importante que tenham pessoas assim nas empresas, nos lugares importantes, nos cargos importantes, assim como o Yuri, assim como as meninas. Eu acho que, assim, como o Juan também, assim, é muito importante ter pessoas que você olha e fala assim, cara, tem gente lá que me representa naquele lugar, entendeu? Então, obrigado mesmo pelo convite e também estou à disposição para o que vocês precisarem. Carolzinha, é só me chamar, tá bom? Beijo, beijo e obrigado. Obrigada. Lembrando... fala, Ana. Pode falar. Bom, quero agradecer a todas, a todos e todas por estarmos aqui, que possamos fazer deste encontro um encontro de questionamentos, né? O maior desafio quando a gente pensa em diversidade é que a gente está muito na teoria, muito na negação ainda, e ação que é bom no nosso dia a dia é quase impossível. Então, eu convido vocês a utilizar esses encontros dessa semana para refletir realmente o que vocês podem fazer diferente a partir de vocês. Obrigada pelo convite, desejo uma semana linda, como todos nós, para todos. E lembrando que amanhã a gente dá continuidade à Semana da Diversidade, amanhã dia 14, à tarde. A gente vai ter o Comitê de Diversidade do SBT, falando um pouco da jornada deles dentro do SBT, trazendo 2 representantes de eixos, de raça e LGBTQIA+. Então, contamos com vocês aqui amanhã também e desejamos uma ótima tarde, que a nossa semana continue assim, maravilhosa como foi ontem, como está sendo hoje. Gratidão, boa tarde a todos, obrigado por vocês terem participado. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde, tchau, obrigado. Tchau, boa tarde.